Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Vamos lá então, pessoal. Qual notícia foi essa que saiu sobre o Trae Young? Ontem, no final da noite, a gente teve o Mark J. Spears, da ESPN, soltando a informação de que o Trae Young teria decidido recusar a sua player option. O Trae Young ele tinha uma player option de cerca de 49 milhões de dólares para essa próxima temporada. 49? 49 milhões de dólares. O Mark J. Spears falou que o Trae Young decidiu recusar essa player option para ir para o mercado para negociar um novo contrato. Porém, isso é importante deixar claro, não é que o Trae Young ele vai para o mercado para negociar um novo contrato com outro time. Não. A informação do Mark Spears é de que o Trae Young ele quer assinar um novo contrato com o Washington Wizards mesmo. Ele não quer sair do Washington Wizards. Ele gosta do Washington Wizards, gosta do que o time tá construindo. Ele já deu algumas entrevistas falando muito sobre como ele vê a galera subestimando o Washington Wizards. Ele realmente tá muito comprometido com o projeto do Wizards. E ele quer ficar. Ele quer ficar e o mais provável, quase 100% de certeza, é de que ele realmente fique no Wizards assinando um novo contrato. Ele só recusou a player option para poder assinar esse novo contrato. Um contrato que deve ser um pouco mais barato do que 49 milhões de dólares, só que com um tempo maior. Ele deve focar muito, deve focar principalmente, melhor dizendo, em tempo de contrato. Tanto que o meu palpite é de que ele vai buscar algo próximo de 3, 4 anos de contrato. E aí talvez ele abra a mão de um pouquinho de grana para ter esse tempo a mais de contrato. Então, o Trae Young ele vai para o mercado, ele vai para a free agency, mas ele não deve sair do Washington Wizards. Ele deve ficar mesmo ali no Wizards. Porém, para a gente render aqui o bloco, eu quero dar uma esticadinha nessa discussão. Porque, beleza, ele vai ficar no Washington Wizards, ele vai ficar no Washington Wizards. Essa é a grande, é a maior probabilidade, é a tendência. Mas vamos tentar imaginar um cenário onde o Trae Young decida não ficar no Wizards. Vamos imaginar que o Trae Young ele chegou e falou, cara, eu gosto aqui do Wizards, gosto do que está sendo construído, gosto da ideia de jogar com Anthony Davis, gosto da ideia de ajudar a desenvolver essa molecada, Coulibaly, um Dibantza que pode chegar nesse draft. Eu gosto, mas eu queria explorar outras opções. Será que o Trae Young vai ter essas outras opções para explorar? Será que o Trae Young ele vai atrair interesse ao redor da liga? Porque quando ele foi colocado no mercado de troca, na última temporada, só o Wizards quis. Mas nenhum time quis ele. Só o Washington Wizards quis. Será que agora, ele indo como free agent, ele atrairia mais interesse? Sendo sincero, eu só consigo ver 2 times se interessando pelo Trae Young. 2. Não é San Antonio. Eu sei que muita gente vai comentar que San Antonio... Ontem mesmo, no vídeo que eu soltei, muita gente veio falar sobre o Spurs, que o Spurs tinha que ir atrás do Trae Young para substituir o De'Aaron Fox e tudo mais. Assim, eu acho que o Trae ele seria um armador muito melhor para San Antonio do que o Fox foi, tá? Inclusive, na época que o Spurs trocou pelo De'Aaron Fox, eu era um dos caras que defendia que o alvo do Spurs deveria ser o Trae. Que o fit do Trae com o Mbanyama era muito melhor do que o fit do Fox. Eu fui um dos grandes defensores de Trae Young em San Antonio. Um dos grandes defensores. Porém, mesmo eu achando o Trae Young melhor do que o Fox, mesmo eu achando o Trae Young um upgrade em relação ao Fox, eu acho que hoje faria 0 sentido para San Antonio ir atrás do Trae Young.
Porque pegar o Trae Young pra substituir o Fox, beleza, você melhora a posição ali de PG, mas você não resolve o principal problema de San Antonio, que é a ala. San Antonio precisa de um ala mais confiável, de um ala, sabe, 3D, de um Trey Murphy da vida. Esse é o tipo de jogador que San Antonio precisa, não é de um outro armador. Até porque o Spurs já tem um armador titular para a próxima temporada, que é o Dylan Harper. Você trocar Fox por Trae Young, além de você não resolver, né, o principal problema estrutural do time, que é a ala, você segue tirando minutos do Dylan Harper. Então, San Antonio não é um time que eu vejo tendo interesse no Trae Young. Não é. Outro time que eu vi muita gente comentando ontem foi o Brooklyn. Eu até conseguiria ver Brooklyn indo atrás do Trae Young, mas, cara, a gente tá falando de um Nets que acabou de draftar 3 armadores no último draft. Tem ali Traoré, tem ali Igor Demi. Pô, será que o Brooklyn vai querer gastar grana, gastar cap num PG, sendo que acabou de draftar 3? Eu não acho que o Brooklyn vá atrás do Trae Young, sinceramente. Então, o Brooklyn é outro time que eu não vejo tendo interesse. Outros times que eu vi uma galera falando, Chicago Bulls. Chicago vai atrás do Trae Young. Não acho que faz sentido pra Chicago, tendo ali o Josh Giddey. Ah, mas aí move o Josh Giddey pra 2. Cara, você tirar o Josh Giddey da posição de armador, você tira o melhor do Josh Giddey. Não é que você tira o melhor, você não consegue tirar o melhor dele, melhor dizendo. O Josh Giddey na 2, ele não é tão bom como ele é jogando na 1. Então, eu também não acho que faria muito sentido o Bulls ir atrás do Trae Young. Agora, 2 times que eu vejo podendo sim ter interesse no Trae primeiro, Sacramento. Sacramento precisa urgentemente de um armador. Sim, Sacramento precisa de tudo, na verdade, né? Sacramento não tem absolutamente nada. É um time que tá completamente perdido na liga. Tem nada, né? E aí veio a loteria e fudeu ainda mais com o Sacramento, né? Sacramento realmente se fudeu muito nessa temporada. Se fudeu muito. Mas dentre todas as carências de Sacramento, armador talvez seja a maior. E o Trae Young, ele é um ótimo armador. O Trae Young é um cara de 20-10 de média, né? Saudável, ele é um dos melhores playmakers da liga. Então é óbvio que o Trae Young seria uma ótima opção para a armação de Sacramento. A questão de Sacramento é o que o Kings ofereceria pro Trae Young. Porque o Kings não tem muita grana para gastar. Entendeu? Não tem. Para Sacramento conseguir o Trae Young, teria que ser via sign and trade. E aí, o que o Kings tem para oferecer pro Wizards numa sign and trade? Um DeRozan? O que o Wizards vai fazer com o DeRozan? Não tem o que oferecer. Não tem. O melhor ativo que o Kings tinha, o Kings trocou pelo DeAndre Hunter, que foi o Keon Ellis. Então o Kings não tem nada para oferecer. Até pro próprio Trae. Por que o Trae Young deixaria de renovar com o Wizards para ir jogar no Kings? Um time pior, um time que não tem nada, que tá no Oeste ainda para piorar, que deixaria, né, o Trae Young ainda mais longe de competir por algo. No Wizards, o Trae Young ele tem chance de ir pra pós-temporada ano que vem. Se essa molecada desenvolver bem, se o Anthony Davis ficar minimamente saudável e chegar ali um Dibantza ou o Dark Peterson, que seja, cara, o Wizards tem um bom time. E tá no leste, que é mais fácil chegar na pós-temporada do que no oeste. Então, eu acho que o Kings teria interesse no Trae Young. Eu acho que o Kings pode até tentar o Trae Young agora, mas eu acho muito difícil o Kings conseguir, porque o Kings não tem nada pra oferecer. Não tem nada pra oferecer pro Trae e não tem nada pra oferecer pro Wizards. Então, eu acho, cara, quase não, é impossível o Trae Young acabar no Kings. Agora, o outro time que eu vejo tendo interesse no Trae Young, esse é mais possível, que é o Miami Heat.
O Miami Heat tem chance de pegar o Trae Young. E eu vejo o Heat tendo interesse no Trae, só que o interesse do Heat no Trae é totalmente atrelado a não troca pelo Giannis. Se o Heat não conseguir o Giannis, eu acho que o Trae Young seria um bom alvo pro Heat, seria um bom plano B. Inclusive as informações que a gente tem de insiders de Miami é de que o Trae Young, ele realmente é visto como um plano B pro Giannis, lá em Miami. Então, eu acho que o Heat pode sim ter interesse no Trae Young e o Heat teria o que oferecer pro Trae. Né? Pensando pelo lado do Trae Young, cara, ele ir pra Miami, ele vai pra um time competitivo, que, beleza, é um time mid, é um time de play-in, mas é um time que tá ali. É um time de pós-temporada, né? É um time que tem um dos melhores treinadores da liga, que é o Erik Spoelstra. Seria o melhor técnico que o Trae Young já teve na vida. Ele teria alguns bons companheiros de equipe, né? Um Bam Adebayo para fazer um pick and roll, um Davion Mitchell, Norman Powell, o Andrew Wiggins. Então, pro Trae, eu acho que seria legal ir para Miami, além de estar em Miami, além de estar num puta do mercado bom. E pro Wizards, no cenário do Trae querendo troca, querendo ir embora, o Wizards poderia pegar coisa boa de Miami. Poderia pegar o Tyler Hero, que é mais jovem do que o Trae, é mais barato do que o Trae, e eu acho que o Tyler Hero, numa eventual troca futura, teria... Talvez o Tyler Hero renderia mais numa troca do que o Trae Young. Então, o Heat é um time que eu consigo ver um cenário do Trae Young parando em Miami. Esse cenário eu consigo ver, entendeu? Eu consigo ver. Então, pra mim, a maior ameaça, né, que o Wizards tem em relação à permanência do Trae Young é Miami. Essa seria a maior ameaça. Dito isso, o Trae Young vai ficar em Washington. Assim, eu só tô citando Miami, Sacramento e tudo mais, porque são possibilidades. Agora, o que vai acontecer é que ele vai ficar em Washington mesmo. É igual eu falei, o Trae Young, ele tá fechado com o Washington Wizards, ele tá comprometido com o projeto. Então, eu particularmente não, eu realmente, se eu tivesse que apostar, a minha aposta é 100% no Trae Young renovando com o Washington Wizards. Mas agora, se ele não quiser renovar, eu acho que Miami seria um bom destino pro Trae. E seria um destino possível, tá? Na minha humilde opinião.